Bom dia, galera, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes. E para contextualizar vocês, estamos no capítulo 6, né? E na aula passada, a gente estava falando sobre danças e as matrizes culturais brasileiras. A gente conversou um pouco sobre os movimentos, né? As direções do movimento corporal, os elementos formais da dança, que são o movimento corporal, o espaço e o tempo. Falamos um pouquinho sobre dança contemporânea, né, onde que os movimentos da dança contemporânea podem surgir das ações que são rotineiras, como, por exemplo, nesse vídeo aqui que eu mostrei para vocês, que os movimentos surgem a partir da ação de varrer o chão. Falamos também sobre os planos, né, que o movimento pode acontecer. Nesse caso aqui, o plano baixo, o plano médio e o plano alto. E hoje a gente vai falar sobre as matrizes culturais e estéticas na dança brasileira. Como a gente já conversou ali no início do capítulo, né, a gente falou disso na aula passada, as danças populares brasileiras elas trazem, né, elementos bem fortes das matrizes culturais e estéticas indígenas, africanas e europeias. E essas danças populares do Brasil são uma das principais formas de manifestação cultural. E elas podem contar com trajes típicos, com movimentos e sonoridades que se destacam no mundo todo. Como aqui no Brasil a gente tem uma mistura, né, de várias culturas diferentes, e também devido ao preconceito que foi construído historicamente contra as matrizes culturais indígenas e africanas, muitas vezes a gente não sabe a origem dessas danças, né? A gente pode dizer que elas são negligenciadas, elas são desconhecidas. E muitas vezes a gente nem consegue reconhecer os movimentos que indicam se a dança apresenta uma matriz indígena, africana ou europeia. Então hoje a gente vai ver um pouquinho, né, dessas danças típicas, dessas danças do Brasil, e vamos ver se a gente consegue conhecer um pouco melhor a partir de agora. O Brasil é um país muito grande e tem uma diversidade cultural muito grande também. E daí a gente tem danças populares que mesclam elementos de várias matrizes com características do nosso país. Uma dança raramente vai ter uma matriz estética só. Mas a gente pode perceber qual matriz se destaca mais nessa dança popular. Como, por exemplo, as danças que têm uma influência cultural indígena muito forte, geralmente têm uns movimentos de arrastar e bater os pés. E já as de origem africana trazem movimentos de quadril ou de umbigada. Se eu não me engano, a gente falou disso no ano passado também, nessas danças. Essa imagem aqui é de uma dança que chama catira. É uma dança folclórica que é dançada na festa do Divino, em São Paulo. E a catira é uma dança popular de matriz indígena. O carimbó, o caiapó, o cururu e o jacundá, o caboclinho, o cateretê ou a catira, que é essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, são algumas dessas danças populares da matriz indígena. Uma das mais conhecidas dessas que eu falei talvez seja o cateretê, que é um tipo de sapateado que traz batida dos pés, que acompanha as palmas, e enquanto uma viola caipira é tocada. E essa dança é típica do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás. E em Goiás ela é conhecida também como catira. Essa imagem aqui é de uma roda de maculelê. E o lundu, o cacuriá, o tambor de crioula, o jongo, o samba, o maracatu e o maculelê, né, que é essa imagem, são algumas das manifestações da dança de matriz africana. O maculelê aparece ligado às rodas de capoeira, e não se sabe ao certo se ele surgiu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, ou em uma aldeia de Yorubá.
trazida para o Brasil pelos africanos. Passei o slide sem querer, gente, era para estar nesse aqui. Então, o maculelê, né, essa dança da qual eu estava falando, ela tem um enredo que conta um episódio onde 22 guerreiros defendem uma tribo contra um grande número de inimigos. E eles usam bastões. Essa dança representa uma luta entre guerreiros e invasores. Essa imagem aqui é de uma dança de origem europeia, chamada meia cana ou caninha verde. Então essas danças, né, a caninha verde, a meia cana, o cavalo marinho, a chimarrita, são danças de matriz europeia que apresentam uma variedade de danças de nações bem diferentes, como a portuguesa, a alemã, a inglesa e a francesa, entre outras. A caninha verde, que é essa da imagem, é uma dança de origem portuguesa que foi trazida para o Brasil durante o ciclo da cana-de-açúcar. E ela é muito comum no Rio Grande do Sul, no Paraná, mas ela também pode ser encontrada em São Paulo, Minas Gerais, apresentando movimentos e vestimentas diferentes conforme a região, ela vai se modificando. Essa imagem aqui é da dança meia cana, né, o caninha, como eu falei, que rolou num concurso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2018. Eu vou colocar agora pra gente ver um vídeo onde aparece a dança catira, que foi a primeira que a gente viu, essa aqui, dessa primeira imagem, que é uma dança de matriz indígena. E eu quero que vocês percebam, né, como ela traz bastante movimento de arrastar os pés e também de bater os pés no chão. Já vai ver se você Acho que já deu pra gente perceber, né? Então as danças que trazem esse elemento geralmente são de matriz indígena. E agora eu vou colocar pra gente ver um espetáculo que traz a dança maculelê. O nome do espetáculo é Aie Iê. Só contextualizando, a gente, maculelê de origem africana, né, como eu falei agora há pouco. Geralmente essas danças, né, de origem africana, como eu falei também, trazem esse movimento do quadril e a umbigada. E o espetáculo que a gente vai ver agora, né, eu só vou mostrar um trechinho, traz aquela história que eu falei dos 22 guerreiros que estão defendendo a tribo contra os inimigos, né, uma luta entre os guerreiros e os invasores. Então vou colocar pra gente ver um pedacinho. De bom dia, a benção, meu papai, a benção, maculelê, é o rei da valentia. Né? Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção, maculelê, é o rei da valentia. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção, maculelê. E agora eu vou colocar pra vocês verem uma apresentação de dança meia cana, né, o caninha, que é de origem europeia. Coloquei só um trechinho pra gente ver como é, gente. Não vou mostrar inteira, senão não vai dar tempo. Então vamos seguir.
A gente está entrando agora no capítulo 7 da apostila, na página 90. E eu quero que vocês observem essa imagem aqui e respondam as perguntas que eu vou fazer em seguida. Então, vou dar uns segundinhos para vocês observarem os detalhes da imagem, né? O que vocês estão vendo nela. Vocês identificam alguma arte visual nessa imagem? A gente lê a pergunta errado, foi mal. A pergunta é outra, nada a ver com isso. A pergunta é se vocês se identificam com alguma arte visual. E por quê? Tem alguma arte visual específica que vocês se identificam mais? E por que vocês se identificam mais com ela? Escrevam aí na apostila de vocês. Puxa uma... Eu sei que não tem lugar pra escrever na apostila. Vocês devem estar vendo essa imagem aqui, ó. Na apostila de vocês. Puxa uma setinha aqui do lado e escreve. Escreve aqui embaixo, apertadinho. Apostila é pra usar. Não tem problema riscar fora do lugar. Colocaram aí já se tem uma arte visual que vocês se identificam e por quê? Então vamos pra segunda. Se não deu tempo de responder, a gente pausa o vídeo, responde e depois dá play. Quais formas geométricas você consegue identificar nas pinturas corporais da imagem? Responderam aí? E agora é o seguinte, comparem a arte que vocês escolheram ali na primeira questão, que foi a primeira pergunta que eu fiz, com a pintura corporal aqui nessa imagem de abertura. Que materiais você utiliza para sua arte? E que materiais vocês acham que os indígenas usaram para pintar o rosto deles nessas imagens aqui? Acho que já deu pra responder, né? Vou seguir. Na aula que vem a gente vai fazer uma live e daí eu quero ver o que vocês responderam, tá? Por isso que eu tô falando pra anotar aí na apostila. Que daí eu vou voltar aqui nesse conteúdo pra ver as respostas de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho da arte da repetição. O grafismo é uma herança cultural que foi desenvolvida há milhares de anos em diferentes culturas. E essa técnica é a criação de formas e de representações que usam linhas, cores e usam a repetição delas, podendo até transmitir uma ideia de movimento. Essa técnica de grafismo está presente nas artes dos povos de países da África, da Indonésia, da Índia, da Nova Zelândia e em nações indígenas americanas e em diversos outros lugares. Nessas culturas que eu citei, o grafismo aparece como pintura corporal, na cerâmica, na cestaria, nos tecidos e em outros objetos de uso cotidiano. E essa arte do grafismo ela é bem complexa e ela se baseia na repetição de linhas, no equilíbrio visual, na criação de padrões e ela vai inovando nas formas e nas cores. E hoje em dia, né, nas nossas sociedades contemporâneas, com o auxílio da tecnologia, o grafismo foi incorporado na padronagem de roupas, de tatuagens, de bordados, estampas, papéis de parede, tapeçarias e etc. Na cultura indiana, o grafismo também aparece, né, nas estamparias, e ele é considerado um dos mais belos, apresentando um rigor técnico bem exigente, assim. E essa tradição existe desde o século XII e cada localidade da Índia desenvolveu um estilo próprio, assim, e um método próprio. E esse método próprio vai desde a elaboração da tinta, da técnica do tingimento, né, para pintar o tecido, para tingir o tecido, aí da criação de imagens que pode ser usando blocos de madeira, esculpidos à mão, como se fossem carimbos ou de estilogravura. Eu não sei se vocês conhecem, mas a estilogravura é uma técnica de fazer gravura em relevo sobre madeira.
no ano passado, acredito que vocês tenham aprendido isso com o professor Douglas, né, no primeiro bimestre. Mas ele possivelmente falou com vocês sobre o ponto, né, que o ponto é a unidade básica da representação visual. E ele apresenta características como forma, cor, tamanho e textura. E o ponto em movimento forma uma linha. Então, a partir do ponto, a gente pode criar diversas imagens, né? Depende da distância que a gente coloca entre um ponto e outro, do tamanho desses pontos, né? Da pressão que a gente exerce no papel para fazer esses pontos. Se esse ponto é mais fininho, mais grosso, das cores desses pontos. E todas as imagens são formadas por pontos. Só que a gente vê elas no todo, a gente vê elas de longe, num contexto... a gente vê elas inteiras, né? E quando a gente olha elas bem de pertinho, prestando atenção nisso, a gente pode ver que ela é formada por pontinhos, que compõem esse todo. O pontilhismo é uma técnica que utiliza pontos para formar imagem, né? Pontos mais visíveis. E ela surgiu na França. E nela, como eu falei, né, os artistas criavam imagens usando pontos. Em vez de misturar as tintas na paleta, duas cores primárias, que, por exemplo, o azul, o vermelho ou o amarelo, eram colocadas lado a lado para causar a sensação de mistura dessas cores. E os pontos juntos formavam a imagem. Então, vamos observar aqui nessa imagem que está no slide, né, como ela é formada de pequenos pontos coloridos que compõem toda essa unidade, que é a imagem inteira. Vocês entenderam essa ideia, né? Ele não mistura as cores. Ele pega duas cores primárias e coloca um pontinho bem perto do outro. E essas cores dão a sensação de mistura, criando uma nova cor. Então agora, gente, vocês vão fazer o seguinte, tá? A gente ainda tem, deixa eu ver aqui, 12 minutos de aula, tá? Então, o que vocês vão fazer nesses 12 minutos restantes? Atividade para me entregar até o dia 30, tá? Porque talvez não dê tempo de terminar em 12 minutos. Eu quero uma atividade elaborada, mas eu já quero que vocês comecem a fazer agora, tá? Se der tempo de terminar, ótimo. Se não der, termina depois e me envia até o dia 30. Então, vamos lá. Atividade. Entrega preferencialmente via Unimestre. Eu prefiro que seja enviado por lá, porque é mais fácil para eu localizar depois. Mas se não conseguir enviar por lá, tudo bem, não tem problema. Mas tenta enviar pelo Unimestre, tá? É para conseguir, ele funciona. Mas se não for possível, manda pelo Clipe Escola, que eu aceito também sem problema algum. Então, vocês vão pegar uma folha 4 e vão desenhar nela uma paisagem da cidade. E para criar efeitos visuais de mistura de cores na observação do desenho, vocês vão fazer pontinhos com caneta hidrocor. Canetinha. Aqui diz de ponta média, mas é que vocês tiverem em casa, né? A gente não precisa comprar canetinha para fazer isso. Usem as canetas que vocês tiverem. Então, vocês vão fazer pontinhos com canetinha hidrocor apenas nas cores primárias. Quais são as cores primárias? Vocês estão no 7º ano, vocês já sabem disso. Vermelho, amarelo e azul. E quando a gente coloca duas cores primárias bem próximas, mesmo sem elas se tocarem, o efeito visual que surge ali costuma ser de uma cor secundária. Por exemplo, se eu botar pontinhos amarelos bem próximos de pontinhos azuis, eu vou fazer com que surja um efeito visual da cor verde ali. Como no quadro que vocês viram aqui, ó. Tá vendo que a gente vê aqui a cor verde, né? A gente percebe essa ilusão de mistura das cores, mesmo elas não estando sendo misturadas de fato. Ele usou só o vermelho, azul e amarelo para fazer essa imagem. E é isso que vocês vão fazer. Então, vocês vão usar cores em linhas e colunas. Linhas e colunas. Para compor a imagem de vocês. E aqui segue uma instrução do que as cores formam, né? O amarelo mais o vermelho dá laranja, azul mais amarelo verde, vermelho mais azul violeta. Então, vocês vão compor a imagem de vocês utilizando canetinha, fazendo pontos. Quando eu falo linhas, colunas, é nesse sentido que eu tô fazendo com o mouse aqui, ó. Linhas, nesse sentido aqui, e colunas nesse sentido aqui, né? Linhas na horizontal, colunas aqui na vertical, tá? Vocês vão fazendo nesses sentidos.
Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem de uma paisagem da nossa cidade. Vocês podem escolher a paisagem. Vocês podem, não precisa procurar em algum lugar para ver paisagem. Vocês podem pegar na internet uma foto de alguma paisagem aqui de Floripa ou de São José, né? Ou quem mora na Palhoça de Palhoça. E criar a imagem. Beleza, gente? Eu quero um desenho bem caprichado, bem finalizado, né? Bem bonitinho, feito com carinho, com cuidado, tá? Não quero coisa feita de qualquer jeito, não. Vou começar a ser mais rígida nessas correções. Mas vocês são uma turma boa, vocês fazem as coisas com carinho, que eu sei. Então, fechou, galerinha, tá? A nossa videoaula encerra por aqui, mas não esqueçam que agora vocês têm ainda 9 minutos, porque eu falei demais. Já gastei um tempinho do trabalho de vocês. Vocês têm 9 minutos para começar esse desenho aí, tá? E já ir esquematizando ele, já escolhe a foto, pra não deixar passar o prazo de envio, que é até dia 30. Lembrando que eu não aceito depois disso, tá, gente? Trimestre passado, fomos todos muito flexíveis, estava todo mundo se adaptando, mas agora todo mundo já sabe por onde que envia, já tá tudo bem organizadinho no Clipe Escola, né? Já dá pra cumprir os prazos, beleza? Qualquer dúvida me procurem pelo Clipe Escola, tá? Não pelo WhatsApp, pelo Clipe Escola, que eu respondo. Beijinho pra vocês, boa semana.